Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e ao estudo desse livro, Discipulado, o Ministério da Multiplicação, do Dr. Milton Jones, publicado pela editora Vida Cristã. Peço aí para que você que gosta aí do meu canal aí, do meu trabalho, que deixa o like. Se você é novo, se inscreva aqui, compartilha o vídeo aí para que mais e mais pessoas aprendam sobre a palavra de Deus. Peço também para que você que gosta de aprender as coisas de Deus, na minha playlist aí tem aproximadamente 30 livros lidos aí na íntegra para o seu crescimento espiritual. Então, aproveita aí, é tudo gratuito. E se ficar alguma dúvida do que a gente está falando aqui, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você. Se você mora longe, a gente pode fazer isso também através de videochamada, tá bem? Então hoje a gente vai ler o capítulo 7, que diz sobre níveis de relacionamento. E diz assim: todo ministro deve ter-se sentido provavelmente frustrado por não poder ministrar a cada uma das necessidades da congregação inteira. Em vista de todas as exigências feitas sobre ele, o ministro não pode hoje em dia fazer tudo o que gostaria de fazer. Se fizer parte de uma grande congregação, talvez não saiba sequer o nome de todos os membros da mesma. Mas, embora pareça impossível, a maioria dos ministros tenta servir às necessidades de cada um ou, pelo menos, tocar de leve a vida de cada indivíduo. O fator de frustração é que quanto mais pessoas exigem o seu tempo, tanto menos eficaz ele é em relação a cada uma delas. O ministro pediu aos seus presbíteros que fizessem uma lista das coisas que esperavam que ele realizasse durante uma semana. Depois de um exame de todas as tarefas e do tempo a ser dedicado a cada uma delas, esse ministro teria de trabalhar 180 horas por semana para fazer tudo que era esperado dele. Isso acabaria evidentemente produzindo frustrações, porque mais uma vez pareceria que não conseguiria desempenhar-se de suas obrigações. O ministério de tempo integral pode, com frequência, causar frustrações pelo fato da pessoa geralmente falhar em corresponder às suas próprias expectativas e às de outros na congregação. É um alívio descobrir finalmente que não se pode fazer mais do que Jesus fazia. A maioria dos ministros quer fazer discípulos de todos os membros da congregação ao mesmo tempo, esquecendo-se de que nem mesmo Jesus conseguiu fazer tantos discípulos assim. Os ministros só terão paz quando não tentarem fazer mais do que Jesus. Se Jesus foi limitado no número de pessoas que podia ensinar, todos também o serão. No momento em que o indivíduo toma consciência de que não pode fazer mais do que Jesus em seu discipulado pessoal, poderá então estreitar o campo e começar adequadamente sua tarefa. Subtítulo: Os níveis de relacionamento de Jesus. Mediante um exame cuidadoso da vida de Cristo, nota-se que nem todos os relacionamentos tinham o mesmo grau de intimidade. Todos os contatos eram bons, mas alguns eram mais íntimos que outros. Se os discípulos quisessem seguir o exemplo de Jesus, é importante analisar seus níveis de relacionamento e imitá-los. Gary Collins usa a ilustração número 8 como exemplo para mostrar os graus de intimidade na vida de Jesus. Aí aqui está a ilustração aqui, né? Um alvo de 1 a 6 aí, né? Vamos ver o que vai ser falado disso. O Dr. Collins ilustra os vários níveis
os vários graus de intimidade e como eles se relacionam com o aconselhamento, mas esta ilustração pode também ensinar grandes verdades sobre o discipulado se a sua aplicação avançar um pouco mais. Jesus é representado pelo círculo central e cada círculo concêntrico representa um nível de relacionamento com ele, sendo que o número menor representa o grau mais próximo de intimidade com ele. Em termos de discipulado, parece que o apóstolo João ocupava o nível 1 do relacionamento. João era aparentemente o irmão e amigo mais íntimo de Jesus. João é mencionado várias vezes como o discípulo a quem Jesus amava. Está lá em João 13, 23, 19, 26, 21, 7, 21, 20. Jesus amava a todos os seus discípulos, todavia parece existir um amor e intimidade especial entre Jesus e João. Como resultado deste relacionamento especial, João apresenta uma descrição peculiar de Cristo encontrada apenas em seu Evangelho. João fazia também parte do nível 2 de relacionamento de Jesus, que consistia de Pedro, Tiago e João. Esses três parecem estar mais próximos de Jesus do que qualquer outra pessoa durante o seu ministério. Eles acompanhavam Jesus com os outros discípulos, mas em certas ocasiões foram escolhidos para estar com ele particularmente, sem a presença dos demais. Quando Jesus curou a filha de Jairo, os três achavam-se presentes. Abre aspas. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Fecha aspas. Marcos 5, 37. Quando Jesus subiu ao monte e foi transfigurado, esses três o acompanhavam novamente nesse momento glorioso. Abre aspas. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. Fecha aspas. Está lá em Marcos 9, versículo 2. No período de grande provação, no Getsêmani, quando Jesus enfrentava a crise de ir para a cruz, ele quis que seus 3 discípulos mais íntimos ficassem a seu lado. Abre aspas. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali, chegados, disse Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de vapor e de angústia. Fecha aspas. Marcos 14, 32 e 33. Os resultados do tempo passado por Jesus com os três são vistos no livro de Atos, quando eles surgem como líderes da primeira igreja. No terceiro nível de relacionamento com Jesus estaria os 12. Abre aspas. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Fecha aspas. Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13. Como mencionado em outros capítulos, Jesus dedicou especialmente seu tempo e ministério ao preparo desses 12. Eles ficaram junto de Jesus em todos os tipos de situação e foram ensinados para se tornarem como ele. No quarto nível de relacionamento com Jesus estaria os 70 nomeados por ele. Abre aspas. Depois disso, Jesus designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Fecha aspas. Lucas 10, versículo 1. Os 70 foram enviados e voltaram para fazer seu relatório a Jesus
do mesmo modo que os 12. Esses 70 receberam um treinamento especial de Jesus, mas o seu preparo não foi tão intenso quanto o dos 12. Torna-se mais difícil identificar níveis de relacionamento depois do quarto. Talvez o nível 5 pudesse estar os 500 a quem ele apareceu após sua ressurreição. Esse grupo está associado a alguns outros que era íntimo dele, abre aspas, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, fecha aspas. 1 Coríntios 15, versículo de 5 a 7. Mesmo que não estivesse no grupo seguinte, mais próximo de Jesus, eles evidentemente não tinham a mesma intimidade que os 70, embora possuíssem um relacionamento com Jesus que outros não possuíam. O nível 6 de relacionamento talvez estivesse o povo, as multidões, ou grupos maiores de discípulos que seguissem Jesus. Quando Jesus pregou o Sermão do Monte, não o fez apenas aos níveis inferiores relacionados. Níveis inferiores de relacionamento, mas também às multidões. Mateus 5, versículo 1. Em João, capítulo 6, juntamente com os 12, havia muitos outros discípulos. Esses discípulos seguiram Jesus até que o preço ficou muito alto para eles. João 6, versículos 66 e 67. O ponto em estabelecer esses vários relacionamentos é para mostrar que Jesus tinha mais intimidade com algumas pessoas do que com outras. Alguns de seus relacionamentos eram mais aproximados que outros. Todavia, supor que os contatos de Jesus nos níveis exteriores não fosse positivo seria julgar erradamente. Todos os relacionamentos de Jesus eram bons, pelo menos por parte dele. Jesus possuía vários níveis de relacionamento, mas em todos os níveis eles eram positivos. A diferença entre uma relação número 1 e outra número 5 não está em uma ser boa e outra má, mas em que uma era mais aproximada que a outra. Jesus simplesmente tinha mais intimidade com alguém do nível 1 do que com outrem do nível 5. Ele mantinha, porém, uma relação tão boa quanto possível no número 5 com aqueles que se achavam nesse nível. Quando Jesus tornou-se humano, ele foi forçado a viver nos limites do tempo e espaço. Desde que estava limitado no tempo e espaço como os demais seres humanos, havia limites para o número de relacionamentos em um limite de tempo que podia passar com certos indivíduos. Como resultado, Jesus não podia. Desculpa. Virar a página aqui. Jesus não podia passar seu tempo com todos, nem treinar especialmente a todos. Por outro lado, era importante que todas as pessoas com quem Jesus entrasse em contato tivessem um bom encontro. Jesus demonstrou a quem estava num nível superior o mesmo amor demonstrado aos seus íntimos. A diferença está em que alguns puderam receber maior quantidade de amor, mas não receberam qualidade maior. Jesus amou a mulher com um fluxo de sangue em Marcos 5, da mesma forma que amava a Pedro, mas ela não tinha o mesmo nível de relacionamento com ele que Pedro mantinha. Este se achava no nível 2. Ela também encontrasse, ela talvez se encontrasse no número 6. Por que Jesus não
podia ter um relacionamento nível 1 com todos, não lhe seria possível porque era inteiramente humano e limitado pelo espaço e tempo. Também não podia, por estar dedicado a um ministério de discipulado, que se concentrava em um número pequeno. É igualmente importante notar que Jesus tinha relacionamentos em todos os níveis e todos eles eram possíveis. Jesus não abandonou as multidões para estar apenas com alguns. Ele permanecia com o povo e se concentrava em alguns. Não negligenciou a massa, mas tirou o maior proveito possível do pouco tempo em que estava com elas. Jesus não se limitou, porém, a ensinar as massas porque sabia que a maior quantidade de tempo deveria ser dedicada a uns poucos para que pudessem ser treinados. 4 perguntinhas aqui para fixar aqui o que a gente aprendeu hoje. 1. Que tipo de problemas você enfrenta por haver tantas pessoas, não só no mundo, mas também em sua congregação? 2. Por que não podemos ter intimidade com todos em nossa congregação e discipular muitos? Por que Jesus não pôde fazer isso? 3. Quem fazia parte dos 6 níveis de relacionamento de Jesus? 4. Jesus não só tinha relacionamentos em todos os níveis, mas esses relacionamentos eram também positivos em todos eles. Como tal coisa era possível? E aqui tem uma nota aqui, né? Se você quiser aprofundar aí. Deixa eu ver se dá um foco melhor aqui. É o Gary Collis, né? Que ele citou aqui. Bom, o próximo capítulo 8 vai ser aplicação dos níveis. Então, não perca. Aciona aí já o sininho aí para você ser notificado quando eu gravar o próximo vídeo. E você que é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Você também que é antigo aqui já, veja se a sua inscrição ainda está acionada aí, porque muitas vezes o YouTube desinscreve as pessoas, né? Porque geralmente o número aqui às vezes cai. Então, pessoal, se ficou alguma dúvida aqui, como eu falei no começo, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada, tá bom? Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas possam aprender sobre a palavra de Deus e como discipular as pessoas para Cristo, tá bem? Também não se esqueça de ver aí a minha playlist, que tem aí mais de 30 livros que eu já li na íntegra. Você pode aí assistir aí a todos eles, tudo gratuitamente para o seu crescimento espiritual. Tem aí diversos assuntos, tá? Muito interessante, dá uma olhada lá, tá bom? Muito obrigado, fico muito feliz que você está investindo aí o seu tempo em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também fica muito feliz, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?